Rute, capítulo 1, versículos 6 e 7, começando no 6, diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. E oremos. Pai amado, abençoe a tua palavra, nós somos gratos por ela, pedimos que o Senhor possa agora me usar, falar através de mim, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir também através de teu Espírito. Nós pedimos isso, em nome do teu Filho Jesus, amém. E vamos sentar esta noite, e nós vamos começar a quinta e última parte sobre o nosso tema, acabando com a amargura. E nós começamos isso na semana retrasada, a quarta parte. A semana passada tivemos uma trégua, porque o irmão Hélio esteve conosco, e quem estava aqui semana passada sabe disso. Infelizmente, por problemas técnicos, não foi gravado nada, o som ficou completamente mudo. Eu não sei por que isso aconteceu, mas quem estava aqui foi abençoado, quem não estava perdeu, só na próxima agora. Mas hoje nós vamos concluir essa história. Nós começamos a ver na parte 4 sobre acabando com a amargura. Nós começamos a fazer uma anatomia, a estudar a anatomia da amargura. A palavra anatomia se refere ao estudo da estrutura interna de algo, o exame e a organização de um corpo ou de uma estrutura. E nós vamos voltar para a história de Naomi, de Noemi, no livro de Rute, para a gente concluir então o estudo. E hoje nós vamos ver a cura. Nós vimos as causas, as consequências, as coisas que causam, mas hoje nós vamos ver a cura, a solução, o remédio para a amargura, como encontramos aqui no livro de Rute. Então olhem comigo, nós acabamos de ler aqui o versículo 6 e 7 de Rute capítulo 1, eu vou ler mais uma vez, e se você tem sua Bíblia e um lápis, uma caneta, talvez você queira marcar algumas palavras importantes aqui. E diz assim: Então se levantou ela com as suas noras e voltou. Note as palavras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Por isso saiu do lugar onde estivera, e as suas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem, mais uma vez a palavra voltarem, para a terra de Judá. A primeira coisa, o primeiro ingrediente para a cura, o primeiro remédio, digamos assim, para a cura da amargura é arrependimento. Arrependimento. Nós vimos aqui no texto que sublinhamos e voltou, no versículo 6, no versículo 7, para voltarem. Arrependimento está falando justamente sobre essa volta. Voltar. Quando você volta, existe uma mudança. Tá? Se eu estou indo para cá, eu volto, então existe uma mudança. E arrependimento é isso, é uma mudança. E o arrependimento, assim como a fé, o arrependimento, ele acontece aonde? Ele começa aonde? Na mente. Tá? É um processo mental que ocorre no nosso intelecto, na nossa mente, no nosso raciocínio, digamos assim. A gente vê isso em Romanos capítulo 10 e versículo 17, onde diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mais uma vez, o ouvir está falando sobre a mente. Então a fé começa pelo ouvir. Primeiro você ouve, e quando você ouve, aquilo entra no seu coração? Não, aquilo entra na mente. Da sua mente, aquilo vai então para o seu coração. Você crê com o coração, mas para crer em algo, você precisa primeiro saber daquilo que você vai crer, daquilo que você vai confiar, naquilo que você vai agir. Você precisa saber. Então começa na mente, começa pelo ouvir. O ouvir está falando a mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra racional é a palavra grega logikos, de onde nós temos em português a palavra lógica. Lógica é o quê? É raciocínio, é pensamento, é como você processa na sua mente. Esse racional quer dizer isso. Então a gente devemos
nos apresentar como sacrifício vivo, com um culto, ou seja, com um serviço racional. Começa na mente e continua: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Essa palavra entendimento é a palavra grega nous, que significa conhecimento. Onde que está o nosso conhecimento? Na mente. Todo conhecimento, aquilo que você sabe, que você conhece, está na mente. Então, assim como a fé, o arrependimento também começa na mente. E o arrependimento começa na mente, porque o arrependimento, ele vai ser alimentado e direcionado pela sua fé. Se você vai se arrepender para Deus, um arrependimento que agrada a Deus, você vai ter que saber o que Deus quer de você. Você vai ter que saber o que é que agrada a Deus. Você precisa saber, conhecer, raciocinar e chegar ao ponto de mudar, mas não mudar para qualquer direção, mas mudar para a direção que Deus quer que você vá. Então o arrependimento, ele começa na mente. Por isso que é importante nós permearmos e saturarmos as nossas mentes com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos mudar. E mudança tem tudo a ver com arrependimento. Então, se você quer mudar de fato, se você quer ser transformado, se você quer se arrepender, é interessante, a palavra no grego arrepender é a palavra metanoia. Meta de mudança, noia vem da mesma raiz do grego que vem entendimento, que nós lemos em Romanos 12, versículo 2. A renovação do vosso entendimento é a palavra nous, de onde vem noia, é a mesma palavra. A palavra raiz é a mesma. Então nós temos que saber o que Deus quer, temos que ter fé em que Deus quer, para que a gente possa então mudar. Então nós temos que permear, encharcar, saturar nossa mente com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai nos transformar. E o arrependimento de Noêmia, e também o nosso arrependimento, começa quando ela decidiu retornar a Belém. Essa decisão é algo que é feito na faculdade mental, usando a nossa mente, usando o nosso pensamento e raciocínio. Toda decisão, o que é uma decisão? Decisão é quando você faz uma escolha. Você faz uma escolha como? Você vai medir, você vai analisar, você vai julgar: eu devo comer um bolo de chocolate, eu devo comer uma cenoura crua. Deixa eu pensar bem, uma cenoura crua ou um bolo de chocolate? Eu não sei contar você, mas cenoura crua faz mal, não é, irmão? Cenoura crua faz mal, não é bom para a saúde, você tem que cozinhar ela. Então, entre cenoura crua e bolo de chocolate, eu fico com o bolo de chocolate. Mas o que foi que eu fiz? Eu entrei num processo de decisão, entrei num processo na minha mente de fazer uma escolha. E foi no momento aqui que Noemi fez uma escolha. Ela decidiu que ela ia voltar para Judá. Versículo 7, no finalzinho fala: e elas indo, caminhando para voltarem para a terra de Judá. Ela tomou uma decisão de não mais permanecer em Moabe, mas ela vai agora retornar a Belém. E é nesse momento aqui que ela demonstra o arrependimento. Mas nesse momento aqui, ela ainda não havia superado os efeitos da amargura. O arrependimento em si não a tirou das garras da amargura. Ela havia tido uma mudança na sua mente a respeito de onde ela devia estar e, mais importante, de onde ela deveria ter estado nos últimos 10, 15 anos. Ela havia tomado uma decisão de se arrepender. Não só do fato que ela estava no lugar errado, mas que ela esteve no lugar errado. Não só no fato que ela precisava mudar porque estava em erro, mas ela esteve em erro durante todos esses anos. Foi algo muito parecido com o que a gente observa com a história do filho pródigo. Se você olhar comigo para o livro de Lucas, capítulo 15, onde nós temos a história do filho pródigo. Vocês conhecem bem a história. O filho pródigo era o filho de um fazendeiro, tinha um irmão e, em determinado momento, ele foi para o pai e pediu a sua herança antecipadamente. Ele então pegou a parte da sua herança, foi-se embora para uma terra distante, gastou tudo, dissipou todo o dinheiro e depois voltou para a casa do pai. E no versículo 17 de Lucas 15, nós lemos o seguinte: e tornando em si, disse:
Quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Quando ele falou isso, ele estava morando num chiqueiro com os porcos, comendo a comida que os porcos não queriam comer. Porque é o seguinte, você não vai tirar a comida do porco. Se você vê um porco comendo, não mexa. Ele não estava comendo comida dos porcos, ele estava comendo a comida que os porcos não comeram. Entenda a situação do rapaz aqui. Mas olha aquela frase, tornando-se em si. Tornando-se em si está dizendo, ele caiu na real, ele tornou, ele mudou, ele se arrependeu. Na sua mente ele se arrependeu, tornando-se em si dentro dele houve uma mudança, houve um torno, algo mudou dentro dele. Precisou ele chegar no fundo do poço, precisou ele chegar no chiqueiro, comendo a comida que o porco não queria mais comer, mas ele tornando-se em si, tornando-se, ele percebeu e admitiu o erro de que nunca deveria ter partido da casa de seu pai. Ele percebeu o erro de que nunca deveria ter pedido a herança do pai. Gente, geralmente a herança do pai a gente recebe quando? Depois que o pai morre. Ele basicamente foi, pai, é o seguinte, eu queria que você morresse para ter minha herança, mas como você não está morrendo, me dá a herança logo então. Seria bom que você morresse para ter herança, mas já que não está morrendo, me dá herança. Então ele se arrependeu não só onde ele estava e o ponto que chegou, mas do fato que ele havia feito coisas erradas, que levaram ele a essa posição que ele está aqui. Então ambos, o filho pródigo, assim como Noemi, perceberam na sua mente que a vontade de Deus para eles era melhor do que a vontade deles para eles. Noemi percebeu, finalmente, eu não deveria ter saído de Belém, eu não deveria ter saído da terra de Judá. Não só estou errado, mas eu estive errado e eu errei. Igualmente o filho pródigo, eles haviam chegado a essa conclusão. Eles chegaram à conclusão de que estariam melhor dentro da vontade de Deus do que fora da vontade de Deus. E é isso que impede muita gente de ter um arrependimento verdadeiro. Eles continuam insistindo de que a vontade deles é melhor do que a vontade de Deus. Eles continuam não dispostos a aceitarem que erraram. Então eles vão persistir e continuar no seu caminho errado, no seu erro. E aqui esses dois, eles fizeram uma decisão. Feliz o crente. Feliz o crente que percebe isso logo, no começo da sua vida cristã. Percebe o que, pastor? Percebe que o caminho de Deus é melhor do que o seu caminho. Percebe que o caminho de Deus vai sempre ser melhor do que qualquer outro caminho. E quanto mais cedo nós percebemos isso, melhor vai ser. Porque evita sofrimento. Noemi perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, voltou amargurada, quebrada, transbordando a amargura, como nós temos visto. Poderia ser poupado. O filho pródigo foi parar no chiqueiro. Precisava disso? Pois é. Evita sofrimento. Outra coisa, se a gente perceber isso logo, não traz atraso. Não traz atraso. Quando a gente sai da vontade de Deus, nós nos atrasamos naquilo que Deus tem para a gente. Atrasamos. Nós colocamos em jogo e nós colocamos em atraso o plano que Deus tinha para nossas vidas. Nós colocamos aquilo em pausa. Estamos no caminho de Deus, o plano de Deus está desenrolando para a vida da gente, está tudo caminhando. Quando a gente dá um passo para fora, Deus aperta o botão de pausa. Sabe como é que é, né? Você está assistindo um DVD, alguma coisa assim, você aperta o pausa, aí o filme que está rolando, de repente, tudo congela. E a história não progride, o enredo não progressa. Tudo parou. Até você voltar e apertar o play mais uma vez. Aí começa. E se você passou 5 minutos, 50 minutos, 5 horas, ou 5 dias, quando você voltar, você vai pegar aquele filme naquele exato momento que você apertou pausa. Assim é a vontade de Deus para nossas vidas. Tem gente que sai da vontade de Deus, aquele botão de pausa é apertado, o plano de Deus para nossa vida é colocado em pausa, e tem muitos casos que passam anos ou até a vida inteira. Porque as pessoas nunca voltam para a vontade de Deus. E é quando a gente volta para a vontade de Deus que Deus aperta o play.
E se a gente não voltar, pastor? Fica na pausa. E você atrasa, ou muitas vezes você abnega, você abre mão, você perde a vontade de Deus para a sua vida. O bonde passa e você perde o trem, você perde tudo, acabou. Acabou, você perdeu aquilo que Deus tinha para você. Quer ver um exemplo? O rei Saul. O rei Saul foi colocado no trono de Israel. Cometeu vários erros grotescos. E que foi que Deus fez? Deus falou: você não será mais rei sobre o meu povo. Nem você, nem teu filho. Não só o rei Saul apertou pausa, ele mais nunca voltou para a vontade de Deus. E ele perdeu o trono para sempre. Nunca mais ele, ou seu filho, ou nenhum dos seus descendentes voltou a sentar no trono. Por quê? Porque ele abnegou o que Deus tinha para ele. Como? Saindo da vontade de Deus. Então muitas vezes nós atrasamos, muitas vezes nós renegamos, muitas vezes nós sofremos. Por quê? Porque nós saímos da vontade de Deus. Então feliz é o crente que aprende logo que os caminhos do Senhor são bem melhores que nossos caminhos. Muito melhores. Todo e qualquer problema, o primeiro passo em direção da solução é fazer uma decisão mental, uma mudança de mente. Qualquer problema, seja o que for, em qualquer área, o primeiro passo precisa começar aqui, na mente. Eu falei recentemente que a batalha que o diabo trava conosco é onde? Na mente, porque tudo começa na mente. Vamos ser cientes disso. Segunda coisa, para a gente ter a cura para a amargura. Ainda no versículo 6 e 7, eu vou ler de novo, talvez vocês queiram marcar mais algumas palavras. Versículo 6, então se levantou ela, marque as palavras, se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe. Versículo 7, por isso saiu do lugar onde estivera e as suas noras com ela, e indo elas, caminhando para voltarem para a terra de Judá. Primeira coisa, arrependimento. Arrependimento acontece aonde? Na mente, certo? A segunda coisa, o segundo passo para acabar com a amargura ou qualquer problema é você agir. É você se mexer, é você fazer algo, é você tomar medidas concretas, é você dar o primeiro passo. Aqui fala, então se levantou. Ela se levantou. Para quê? Ela se levantou para dar o primeiro passo. Eu quero desafiar alguém aqui que está sentado. Dê um passo sentado. Você não dá o primeiro passo até você o quê? Se levantar. Não tem como. Você não vai dar o primeiro passo sem primeiro se levantar. Então a primeira coisa, a segunda coisa, a primeira é fazer uma decisão mental, raciocínio na mente. Você decidir, eu vou voltar. Foi o que ela falou, eu vou voltar. Noemi decidiu voltar. Primeira coisa que ela fez depois disso, ela se levantou. E continua, e voltou dos campos de Moabe. Ela nunca voltaria se não tivesse se levantado. Ou seja, o primeiro passo é o passo mais importante. Versículo 7, por isso saiu do lugar. Tem muita gente que se arrepende, mas não sai do lugar. Gente, se você não sair do lugar, você não vai para lugar nenhum. Isso não é tão filosófico quanto parece. Então nós temos que se mexer. Não é só uma decisão mental. O versículo 7 continua, e indo elas caminhando, elas estavam se mexendo, elas estavam agindo, elas estavam fazendo alguma coisa. Muita gente se arrepende aqui, mas nunca dá o passo. Muita gente toma uma decisão aqui no altar, mas nunca coloca aquilo em ação. Hoje eu preciso fazer aquilo. Tá, mas você não vai levantar? Não, então você não vai fazer aquilo. Seja lá o que aquilo venha a ser. A solução começa na mente, mas não pode ficar só na mente. Ela precisa criar pernas, criar mão, criar ação, ela precisa sair andando. E mais uma vez, assim como o primeiro passo, arrependimento, é parecido com a fé, essa segunda parte, a ação, também é muito parecido com a fé. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, fala assim, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é o quê? Morta. Morta. A fé começa na mente, mas se a fé não gerar ação, se a fé não gerar obras, aquela é uma fé morta. Igualmente, se você diz arrependido, mas não há mudança nenhuma, você não arrependeu coisíssima nenhuma.
Ah, pastor, estou tão arrependido. E por que não tem mudança na sua vida? Não tem mudança porque você não está arrependido. A verdade é essa. Porque se você está arrependido de verdade, se foi uma decisão verdadeira tomada na mente, aquilo vai surtir um efeito prático. Vai surtir movimento, ação, como o Tiago chama, vai ter obras. E aqui o Tiago compara: o corpo sem o espírito está morto. O seu corpo hoje vive porque tem um espírito dentro dele. Mas quando o seu espírito não tiver mais, quando o seu corpo não tiver mais o espírito, o seu corpo vai o quê? Vai morrer. Porque o corpo sem o espírito está morto. Vai no cemitério, está cheio de corpo, sem espírito. Está tudo o quê? Morto. Por quê? Não tem espírito. Igualmente, arrependimento sem mudança, arrependimento sem ação, não é arrependimento coisa nenhuma, é um arrependimento morto. Assim como a fé é morta sem as obras. Se você diz crer em algo, mas age ao contrário, então você não crê. Ah, pastor, a coisa mais importante para mim é essa igreja. Pastor, essa igreja é a coisa mais importante para mim. E por que você só vem uma vez por mês? Não, existem outras coisas mais importantes para você. A palavra de Deus é a coisa mais preciosa da minha vida. Ah, é? E por que ela está lá? Quando você abre a Bíblia na sua casa, ela faz... Aí, botar um óleozinho aqui na Bíblia, porque... Se é tão precioso, por que você não lê? Servir a Deus. Servir a Deus. Qual foi a última vez que você serviu a Deus? Então, se você pode falar o que você quiser, mas se você não fizer, então a sua fé é morta. A sua fé é morta, o seu arrependimento é morto. Não está fazendo sentido. Precisa haver mudança não só de mente, mas de ação e mudança de direção. Se o nosso arrependimento não produz uma mudança de verdade, se for um arrependimento só de boca para fora, esse tipo de arrependimento não cura a amargura. E aí que chegamos à questão de hoje. Se nós não tivermos um arrependimento que gera uma ação verdadeira, então esse tipo de arrependimento não vai curar a amargura. E a amargura vai continuar mastigando, corroendo, poluindo, contaminando o nosso coração. Porque não houve arrependimento, não houve uma mudança de verdade. E como em qualquer problema, não podemos e não basta apenas enterrar o passado. Nós temos que encarar o passado. A amargura foi alguma coisa que aconteceu no futuro? Não. É alguma coisa que aconteceu no passado. E nós temos que nos arrependermos, mudarmos de direção. Aí você fala, mas pastor, mas eu me arrependi, mas foi outra pessoa que aprontou comigo. Pois é, então você precisa se arrepender da falta de perdão. Você precisa se arrepender de ficar segurando aquilo e ficar sentindo mimimi, coitadinho de eu. Isso é pecado. Dessa autopiedade que traz amargura. E se isso não surtir efeito, então a gente não... Sabe, tem muita gente que pensa o seguinte, não, sabe uma coisa? Aquilo passou, está no passado, deixa para lá. Não. Nós não podemos simplesmente enterrar o passado e fingir que nunca aconteceu. Tem muita gente que age assim. Tá, eu errei, mas está no passado, acabou, não posso mudar mesmo, deixa para lá, então enterra, esquece isso. Bom, você pode até fazer isso. Mas vai lhe perseguir o resto dos seus dias. Até você voltar. Eu já falei isso várias vezes, quem está aqui há algum tempo já me viu falar isso. Nós temos que voltar e tratar daquilo que está em aberto. Seja lá o que for. Não adianta simplesmente enterrar, fazer um buraco, botar dentro e botar a terra por cima, camuflar, botar umas folhas. Pronto, ninguém sabe que está aí. Não, Deus sabe que está lá e você sabe que está lá. Tem que tratar. Tem gente que faz isso, eles dão as costas para o passado, não tratam, não remediam, fingem que não houve nada, que não é nada comigo, não sei de nada, achando que assim escaparão das consequências e dos problemas. E na verdade, isso não é o caso. De que decepção terão ao perceberem que a coisa vai do mal ao pior, do mal
ao pior. E não vai embora. Não vai embora. É preciso então haver a mudança de mente, mas também a mudança de direção, ação. Olhe comigo no versículo 1 de Ruth, capítulo 2. Vamos para o segundo capítulo de Ruth. Onde diz assim, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da família de Elimeleque, e era seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém, e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: de quem é esta moça? O que aconteceu aqui foi, primeiro, houve um arrependimento. Depois do arrependimento, houve uma mudança. Depois da mudança, houve uma refocalização da parte de Noemi. Uma refocalização. Ela mudou o foco da sua atenção. Aqui, nós temos um momento no capítulo 2, quando Noemi passou de focar no sofrimento que ela passou, na perda que ela sofreu, no dano, na injustiça real ou percebida. Porque muitas vezes nós ficamos amargurados, não com o que alguém fez conosco, mas com o que nós achamos que alguém fez conosco. A gente acha que foi feito, não foi aquilo, mas a gente pensa que foi, acha que foi, tem motivos para crer que foi, e às vezes não foi nada daquilo. Mas seja lá o que for, foi nesse momento aqui em que o foco de Noemi saiu dela, do umbigo dela, da situação dela, dos problemas dela, e focou em outra coisa. Ela focou agora, e subsequentemente, no restante do livro de Ruth, no seu remidor. Quem é esse remidor? Boaz. Boaz era parente do seu marido Elimeleque. E Boaz, como parente, poderia assumir Ruth, nora de Elimeleque, e assim colocando-a na linhagem da família. E estando na linhagem da família, então Noemi, que era sogra de Ruth, estaria também tomado conta. Olha o versículo 14 de Ruth 4. Capítulo 4 de Ruth, versículo 14, vocês vão ver o que eu estou falando. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. No capítulo 4 já está tudo resolvido a história, ou seja, Ruth acaba casando com Boaz. Boaz é o remidor não só de Ruth, mas de Noemi. E aqui as mulheres da cidade lá estavam louvando e elogiando e congratulando Noemi pelo fato que Deus havia fornecido e suprido Boaz, o remidor, para ela e para Ruth. Então o que acontece é o seguinte: ela tirou os olhos. Outra coisa, aqui Boaz, ele é um tipo, ele é um retrato, ele é um exemplo de Cristo. Cristo igualmente é o nosso remidor. É aquele que nos coloca na família de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo. Todo mundo nasce criatura de Deus, mas ninguém nasce filho de Deus. Só se nasce filho de Deus quando nós nascemos de novo. No primeiro nascimento, nós somos automaticamente criaturas de Deus. No segundo nascimento, na salvação, quando aceitamos o Evangelho, quando aceitamos a Cristo, aí nós temos o segundo nascimento. O segundo nascimento nos faz parte da família de Deus. Foi isso que Boaz fez com essas duas aqui. Boaz as colocou, as redimiu, as colocou na família. Então Boaz aqui, ele é uma espécie, um tipo, um retrato de Cristo. Enquanto Noemi, ela focava na dor, na decepção, na perda, ela estava prisioneira da amargura, ela estava presa e amarrada pelas cordas da amargura. Mas quando ela tirou os olhos
do negativo, da perda, da dor. E ela focou em Boaz, focou naquilo que Deus estava providenciando, Deus estava dando. Sabe, muitas vezes, nós já falamos sobre isso antes, muitas vezes a pessoa amargurada não consegue enxergar a mão de Deus. Não consegue enxergar o que Deus está fazendo, tentando fazer na vida delas. Por quê? Porque elas estão amarradas, estão com os olhos tapados com amargura. E Deus pode estar dando uma solução, trazendo a solução para o problema, e tentando fazer uma obra na vida daquela pessoa, mas ela está tão amargurada, está tão entravada, ela não consegue enxergar, não consegue entender, não consegue ver o que Deus está querendo fazer. Mas é quando a gente olha para Boaz, quando a gente olha para o Cristo. Boaz era um retrato de quem? De Cristo. Quando a gente foca e olha em Cristo, no que Ele é, no que Ele fez, quando focamos na obra dEle, aí então nós podemos abolir a amargura em nossas vidas. E se nós não fizermos essa refocalização em Cristo, então nós nunca, jamais estaremos livres da amargura. É só quando nós olhamos para Cristo, que seja lá o que fizeram com a gente, vai ficar desse tamanho, ó. Quando a gente percebe o que nós somos, o que nós fizemos, o que nós merecemos, e o que Deus, através de Cristo, fez pela gente, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer coisa, vai evaporar, vai diminuir, vai desaparecer. Quando refocalizamos. Entenda, Cristo falou: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Quando estamos no fundo do poço da amargura, quando estamos nas trevas da amargura, a gente olha e a gente pensa, e a gente sente, e nós temos a certeza e convicção de que Deus me abandonou. Deus falou: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Deus sempre está perto, Cristo sempre está próximo. O problema é que a gente não vê, a gente não sente, a gente não enxerga, porque estamos envoltos e amarrados e cegos na amargura. Mas a gente tirando os olhos disso e olhando para Cristo, a gente consegue enxergá-lo cada vez mais. E quanto mais enxergamos, mais aquela neblina se dissipa, mais aquelas trevas são iluminadas, e mais a gente consegue enxergar, mais a gente consegue sentir. É muito triste, eu já ouvi crentes falar isso: eu não sinto o amor de Deus. Digo uma coisa, se um crente não sente o amor de Deus, o problema é com o amor de Deus? Não. Deus é amor. Deus é amor. Então, se você não sente o amor de Deus, o problema não está com Deus ou com o amor dele, o problema está conosco. E muitas vezes é a amargura. Amargura é como você colocar uma couraça. E você coloca uma couraça. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu não vou usar um exemplo gráfico, eu poderia. Mas se alguém colocar um capacete, como temos lá atrás, alguém vem com capacete. Coloca o capacete, eu posso chegar lá, posso sair dando um cascudo 1000. Não vai sentir nada. Por quê? Está um capacete. Muitas vezes o nosso coração não consegue enxergar ou sentir o amor de Deus, porque tem um capacete de amargura. Tem uma couraça de amargura em volta do nosso coração. E por mais que Deus bata, por mais que Deus tente abrir, Ele não consegue penetrar, porque a gente não quer tirar aquele capacete. Ficamos curtindo a nossa amargura, curtindo, desfrutando, se gloriando, se deleitando na amargura, revivendo, desenterrando, trazendo à tona as coisas do passado que nos amarguraram. E nós sempre faremos isso. Vou dar um exemplo aqui. A não ser que você feche os seus olhos, mas quando você está com o olho aberto, você tem que estar olhando para algum lugar. Certo? A gente pode escolher olhar para cá, olhar para lá. Nós podemos escolher olhar para o que nos causa amargura, ou podemos escolher olhar para Cristo. Como Ruth aqui escolheu olhar para Boaz, o seu remidor. É uma escolha. Se a gente escolher olhar para Cristo, aquele capacete, aquela couraça vai ser retirada, e nós vamos sentir o amor de Deus, a presença de Deus,
E a Bíblia fala que o amor de Deus nos constrange, nos molda, nos conforma. Se a gente escolher olhar e focar em outra coisa, então volta ao capacete. E o amor de Deus não penetra, não entra, não passa, não atravessa. Temos que refocalizar. Somente quando nos libertamos do passado, podemos desfrutar e sermos felizes no presente. Existem multidões de pessoas no mundo hoje que estão presas no passado. Decepções, problemas, dores no passado. E aquilo traz amargura. Nós precisamos nos libertar do passado. Como? Focando em Cristo. Olhando para frente. Nos imergindo na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos vai dar a direção para olhar e caminhar. Eu falei sobre olhar. Pois bem, você só vai caminhar na direção que você está olhando. É muito tolo você andar nessa direção, olhando naquela direção. Por que isso é tolo? Porque mais cedo ou mais tarde, aqui ó, mais cedo ou mais tarde nós vamos cair num buraco. E é a palavra de Deus que nos vai dar a direção. Aí voltamos para o arrependimento e para a direção e para a mudança de ação. E só assim podemos acabar e abolir a amargura em nossas vidas. E vamos orar. Pai amado e Deus querido, obrigado pela tua palavra, obrigado.